Pai, aqui está o teu filho, Senhor Deus, que vai trazer a tua palavra. Usa o Senhor conforme o Senhor tem usado, Senhor Deus, conforme o Senhor tem usado constantemente. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, ó Pai, porque a tua vontade é soberana sobre a nossa vontade. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, a paz de Jesus. E eu acho que você não recebeu, vou tentar de novo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Adoramos ao Senhor nessa noite, pela oportunidade que outrora Ele nos concede de mais uma vez estar pregando a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do Bruno, né? É um amigo de um bom tempo, né? A Bíblia diz, né, pastor, que quando a gente pede paciência, Deus manda tribulação, né? Então é um amigo de bastante tempo que Deus nos deu. Eu acho que quando ele me conheceu, você estava orando por paciência, né? Deve ter sido isso, mais ou menos. E pastor, é um prazer lhe conhecer pessoalmente. Outra vez que eu estou. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros também, todos aqui que estão. Que Jesus vos abençoe. A cantora, juntamente com aqueles que lhe acompanham, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu gostaria de comentar com você uma palavra muito rápida. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Uma passagem bem conhecida, e eu gostaria de comentar com você nessa noite. Livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo de número 28. No Antigo Testamento, um dos profetas menores, um dos mais difíceis geralmente de se encontrar, mas é facinho. Você passou Ezequiel, Daniel, passou Oséias, aí você anda ali em Joel. Joel fica antes de Amós. Está escrito assim a palavra do Senhor nos dizendo nessa noite. Aleluia. Agora ou você aumenta ou abre um pouquinho só desse microfone para mim. Versículo 28 está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Sente-se dando glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus. Uma passagem bem conhecida aos nossos corações. Muitas pessoas ministram sobre essa passagem, e eu gostaria de comentar algumas coisas muito importantes para as nossas vidas nessa noite. Quando nós olhamos a história da igreja, nós começamos a compreender que Deus, com todo o seu poder, fez coisas extraordinárias. Não é de falta de conhecimento de ninguém, todos nós sabemos quão maravilhas fez o Senhor por intermédio de Moisés, o mar e assim sucessivamente. Mas no decorrer da caminhada, a gente vai lendo as Escrituras e vai descobrindo que, apesar de tudo que Deus fez, em algum momento da história o povo meio que rejeitou o agir de Deus, né? A Bíblia diz que Moisés sobe 1 minuto no monte e está lá escrevendo as tábuas da lei, e quando ele desce, o povo já tinha pressionado Arão e já tinham feito um bezerro de ouro, já estavam adorando aquele bezerro. Moisés quebra as tábuas, sobe correndo de novo. Mais uma vez ele sobe correndo para o monte para falar com Deus. E lá Deus começa a dizer para ele que vai acabar com todo mundo.
E aí então, naquele momento ali, Moisés começa a conversar com Deus, e Moisés diz para ele que não adiantaria ele seguir guiando o povo pelo meio do caminho se a presença do Senhor não fosse com ele. E é interessante, porque com o decorrer do tempo, você vê que diversas vezes o povo faz isso. Diversas vezes o povo abraça o seu querer, a sua vontade, o seu agir. E por várias formas Deus, outrora, busca trazer esse povo novamente para o centro da sua vontade. Por várias vezes Deus faz isso. E quando nós lemos Joel capítulo de número 2, nós vemos que muitas pessoas usufruem desse tema, e eu acho muito lindo, até Joel 2:28, né? E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas há um contexto, antes de tudo isso, há um contexto, há algumas situações que acontecem com o povo, para que Deus faça essa promessa. Joel é um dos profetas menores. Os profetas menores não são menos importantes, eles são chamados profetas menores porque os seus livros têm menos capítulos e são mais objetivos, mais resumidos, histórias pequenas. É interessante porque os profetas menores são de alguma forma assustadoramente tão atuais quanto o jornal que nós lemos todos os dias de manhã. Apesar, é claro, deles ter vivido há mais de 2.500 anos atrás, né? Eles vão abordar os mesmos problemas que todos os dias alcançam milhares e milhares de vidas. Eles vão abordar problemas na família, na igreja, nas nações e assim sucessivamente. Mas se você tiver um fundo, eu agradeço. Os profetas menores, isso, obrigado, querido. Os profetas menores são tão necessários para nós quanto os profetas maiores. As pessoas têm o costume, né? Os pregadores principalmente, qualquer um que vai pregar a palavra, usufruir da oportunidade, procura falar mais daqueles profetas que nós mais conhecemos, né? Ezequiel, a gente lembra, né, de Ezequiel 37, e veio o anjo do Senhor e levou Ezequiel e o Espírito ao meio de um vale de ossos secos. As pessoas falam sobre Jeremias, o profeta chorão, Jeremias 18. As pessoas lembram-se de Isaías, as pessoas lembram de Elias, de Eliseu. E é interessante porque 90% das vezes das mensagens ministradas, mano, abre um pouquinho mais o meu microfone. 90% das vezes das mensagens ministradas, as pessoas usufruem de um texto para ministrar fora do seu contexto. As escrituras podem ser interpretadas de três formas principais. A primeira, o sentido histórico. Eu quero agradecer a Deus por você tem coragem de me convidar. A minha área é mais ensino, né? Daí ele teve coragem de me convidar, mas só Jesus, eu oro por você depois. As escrituras são interpretadas de três formas principais. A primeira, num sentido mais histórico. O porquê o escritor escreveu aquilo ali? Por que está ali? Pense comigo. Eles nem sabiam que nós íamos estar aqui. A igreja primitiva, por exemplo, Atos dos Apóstolos conta que eles vendiam tudo que tinham entre si, mas não era porque o irmão era necessitado. Não, é que eles entendiam que Jesus tinha dito que ele ia voltar. E aos olhos da igreja primitiva ele ia voltar no estralar de olhos, porque ele disse: e a volta do Filho do Homem será como a de um ladrão, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Estarão dois numa cama, um vai subir, outro vai ficar. Estarão dois no campo, um vai e outro fica. Então, pense comigo, eles nem imaginavam que nós estaríamos aqui, que nós teríamos a oportunidade de estarmos ouvindo de sua palavra. Então, o primeiro ponto é o ponto histórico, mas depois você tem o ponto profético. E aí você tem o ponto revelacional de Deus a você para passar para a igreja. O interessante
é que os pregadores nos dias de hoje esquecem desse sentido real das Escrituras. Joel, em especial, vai falar sobre o pecado. E ele vai dizer o que o pecado atrai inevitavelmente. O pecado atrai o juízo divino de Deus. Enquanto o verdadeiro arrependimento traz a mim e a você bênçãos temporais, ou seja, para o nosso tempo, e bênçãos eternas. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: por isso segui em paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O arrependimento traz a nós bênçãos temporais, bênçãos que nós vivemos agora, mas também nos traz bênçãos eternas, como a esperança de ver o eterno na beleza de sua santidade. Lamentavelmente, os profetas menores são esquecidos. Poucos cristãos têm a coragem de ler. A gente lembra muito desses versículos porque as pessoas citam, porque são usados em congressos. Abacuque 3:2: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. E 90% dos cristãos não entendem que Abacuque disse: eu ouvi. Eles começam dizendo o que? Aviva, Senhor, a tua obra, porque esse é o tema que importa para muitas pessoas. Mas não existe avivamento sem antes ouvir a palavra de Deus. O negócio não acontece, entendeu? Então os pregadores esquecem disso. O Antigo Testamento, eu estou apresentando para você primeiro um contexto histórico de Joel, depois eu vou falar o que Deus me revelou. O Antigo Testamento apresenta para mim e para você 12 nomes de Joel. Existem 12 Joel no Antigo Testamento. Mas o profeta Joel, ele só é conhecido realmente e entendido que é ele, porque ele é o único nome, Joel, que é citado o nome do seu pai na Bíblia. Joel é citado 2 vezes na Bíblia. Primeiro em Joel capítulo 1, o seu próprio nome é citado. Depois em Atos 2:16, depois da descida do Espírito, que Pedro vai fazer a citação do versículo 28. O livro de Joel é dividido pelo menos em 2 vezes, em 2 coisas principais. O primeiro, o pronunciamento da ira de Deus, e depois a introdução do amor divino do Senhor Jesus. No capítulo 1, Deus mostra ao seu povo que eles estão na beira de um grande colapso. A calamidade desaba sobre o povo. A mão de Deus está sobre eles. Os gafanhotos, não é uma ficção de que Deus está dizendo: imagine que vai acontecer, que vocês têm pecado, os gafanhotos vão acontecer. Não, vai vir mesmo, vocês estão errados. No capítulo 2, Deus mostra ao seu povo a importância deles compreenderem que o dia do Senhor ia chegar, e que se o povo não se arrependesse, a ira do Senhor iria repousar sobre eles. E esse dia do Senhor acompanha a história. Porque tem gente, irmão, que acha que tem muito crente esperando o reino de Deus ainda. E Jesus disse: quando orar, ore assim: Pai nosso. Por quê? Chame ele de Pai, Jesus, porque ele é nosso. Onde é que ele está? Ele está no céu. E o que ele é, santificado seja o seu nome. E o que? Venha o seu reino. Tem crente que está esperando o reino de Deus ainda. Jesus disse assim: e muitos dirão: o reino de Deus está lá, está acolá. Mas mentira, ele já está entre vocês. Porque Jesus estava dizendo que ele era o reino de Deus. No decorrer da história do reinado de Deus no meio da sua igreja, por diversas vezes o dia do Senhor chegou, porque o povo perdeu o foco. Moisés subiu, eu falei, quando ele desceu não queria saber de Deus.
Josué virou as costas por 10 minutos. Quando eles foram a Ai e voltaram, já tinham ido com 3.000 soldados e perderam a guerra para uma cidade pequena. Quando eles voltaram, Josué chegou e aí, Deus, o Senhor prometeu. Deus disse, sim, eu prometi, mas eu falei também que a aliança tinha que permanecer em pé. Alguém aí no meio de vocês se corrompeu. Deus fala para Josué. O dia do Senhor se levantou por diversas vezes sobre o seu povo. Por quê? Porque o reinado de Deus, eles achavam que era futura. Não, Deus já reina nesta terra por intermédio de você. Deus reina na sua vida. É por isso que Jesus disse, orem e digam, venha o teu reino sobre mim, faça a sua vontade. A hora do juízo é emergente. Deus mostra ao povo que o juízo já está lavrado, a sentença já foi decretada. Todos os gafanhotos, a seca, o fogo, o exército assírio eram agentes de Deus naquele momento para um juízo disciplinar sobre o seu povo. Mas aí Deus avisa que se o povo se voltasse a Ele e acertasse a sua vida com Ele, Deus se compadeceria de sua ira. E em vez de fome, em vez de gafanhotos, haveria farturas. Depois de tudo isso, depois de Joel começar dizendo que Deus está virado com o povo, no capítulo 1, depois de no início do capítulo 2, versículo 1 a 11, Joel dizer que Deus viria com a sua ira contra o povo, Deus mandaria os gafanhotos. Depois do versículo 12 ao 19, quando Deus começa a usar Joel para dizer que se eles se arrependessem, Deus se arrependeria da vontade do juízo que Ele havia decretado. É nesse momento que Deus dá uma escolha para eles. Escolham, vocês querem morrer ou vocês querem viver? Vocês querem a bênção ou querem a maldição? Vocês querem se arrepender ou vocês querem juízo? Depois de tudo isso, depois ele dizer que Deus está virado, que Deus viria com a sua ira sobre eles, trazendo os assírios, a fome, os gafanhotos. Depois de Deus dizer que era tempo deles se voltarem novamente, depois que eles se voltam a Deus, aí Joel começa a escrever o versículo 28: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Entenda, o derramar do Espírito Santo não acontece antes do seu povo se voltar a Deus. Esperar um derramamento do Espírito Santo no meio da igreja sem antes tratar pecado é ofender a santidade de Deus. Esperar movimento espiritual dentro da igreja sem antes tratar o seu caráter é achar que Deus é brinquedo. É bom, ó, é bom. A gente fala muito de samba, é bom dar lugar. É bom 10, 15, 20 dias profetizando, mas parece que virou uma bagunça, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Nem parece que Paulo escreveu, quando um fala, outro fica quieto. A igreja de Jesus não vê mais o paralítico andar. Não conseguimos mais ver as nossas crianças chorarem, serem batizadas no Espírito Santo. Emandocobi de quebaraçaia. Não vemos mais os paralíticos andarem, o mundo falar, o surdo ouvir, as pessoas passarem do outro lado da rua e serem libertas. Não se vê. Porque o medo da igreja de Jesus é falar de pecado. Vamos ser processados. Os irmãos mais antigos lembram, né? Eu era pequenininho. Eu tenho costume de falar, toda vez que eu pregar eu lembro disso. Culto de terça-feira era o culto de doutrina. Tinha o obreirinho parado na porta, fechava a porta e ficava lá de fora. Pelo menos lá no Rio Grande era assim. Ele ficava lá de fora da porta e ele ficava na porta do lado, né? Porque a da frente era fechada, ficava só do lado aberto. Ele ficava do lado. O irmão vinha, carteirinha de membro. Aí é membro, não pode entrar. Não é membro, não pode, irmão. Já é culto de doutrina, só para membro.
Ali o pastor falava de tudo. Aí você está dizendo assim, irmão, aqui na igreja não é isso. Aqui na igreja o pastor prega seu pecado, o obreiro prega seu pecado. Eu sei, irmão, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer é muito simples. Pense comigo. Se nós bater o dedinho do pé, todo o corpo sente a dor. Se eu quebrar minha perna hoje, eu vou ter que tomar um remédio por onde, irmão? Pela boca. Efésios 4 diz que nós somos um corpo. O que adianta? Nós sermos independentes. Precisamos sentir a dor do pé lá embaixo. Mas aqui não é assim. Mas em alguns lugares ainda é. E nós precisamos sentir a dor por eles. Nós precisamos tomar o remédio verdadeiro para essa dor, que é a palavra, irmão. Palavra não dói, ela transforma, é diferente. Palavra não mata, ela cura. Palavra não entristece, ela traz arrependimento. Quero profetizar, prega a palavra. Quero falar em línguas, prega a palavra. Quero orar por cura e dizer que Deus vai curar, sobre a Bíblia, prega a Bíblia. Quero ver o derramado do Espírito, prega a palavra. Tem um movimento pentecostal acontecendo aí que nem pentecostal não é. E o povo está aqui, deixa o menino rodar. O movimento nem pentecostal não é. O povo, tem que gritar mesmo, de desespero desse povo. Camarada não prega nada de Bíblia, mas ele, se ele gritar, pula uns 15 no altar, 15 na igreja. Sabe o que é isso? É qualquer vento de doutrina. Paulo disse isso. E tem crente que diz assim, não pode julgar. Quando o crente diz que ele não pode julgar esse tipo de agir dentro da igreja, ele está desfazendo, ele está cumprindo uma mensagem bíblica e descumprindo a outra. Paulo diz que acerca da manifestação espiritual nós temos que julgar sim. E depois o próprio Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam. Quando a igreja deixa de ter coragem de falar a verdade, o amor dela está se esfriando, é cumprimento da promessa. E aí Paulo diz que isso é necessário que aconteça para ver quem é crente e quem não é. Não existe derramado Espírito Santo no meio da igreja sem antes tratar pecado. Não adianta chorar 20 minutos depois ir para casa e voltar agindo do mesmo jeito. Não adianta falar em língua estranha na igreja e profetizar bonitinho, falar, calabaraçaia. Não adianta, irmão, falar bonito. Não adianta orar pelo paralítico, ele andar e a tua vida ficar destruída mesmo. Não adianta. Mateus 25 diz que naquele grande dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai que eu não conheço. Por isso, antes de qualquer promessa do derramado Espírito Santo de Deus, ele alerta, Joel alerta, que o dia do Senhor irá chegar. Ou você fica crente, ou o dia do Senhor te alcança, viu? Meu casamento está destruído, isso? Não sabe o que é que fica quieto primeiro, os dois escutam, um é mais dono da verdade que o outro. Meu filho foge de casa, claro, não conversa com o menino, não dá atenção para ele, só falta passar a chave na porta, botar um cadeado na janela. Anda conversando com quem eu não sei, claro, não olha nem as conversas dele no Facebook. Sabe qual é o problema da igreja? É que ela está achando que a porta estreita largou, mas ela largou não, ela continua estreita. E se você parar para ler as escrituras todos os dias, você vai descobrir que parece que a porta vai ficando mais estreita, porque você vai descobrindo coisa nova. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. O derramado Espírito Santo de Deus é uma promessa. O derramado Espírito Santo não é feito por homens. O derramado Espírito Santo não é obra da igreja, ele vem do céu. É uma promessa segura de Deus e comprovada em Atos 2. Estavam todos orando e veio do céu um vento veemente e impetuoso que invadiu toda a casa. Mas o problema é muito simples.
Primeiro, deixa eu dizer uma coisa importante. O derramar do Espírito Santo nos afasta do pecado, nos aproxima de Deus e das pessoas que estão à nossa volta. O derramar do Espírito Santo de Deus, ele quebra barreiras, ele destrói preconceitos. O cumprimento do derramar do Espírito Santo é mostrado a sua base em Joel, em Atos 2. E é interessante, porque aqui Deus me incomodou já há 2 dias, ele vem falando sobre isso. Não é sobre isso que eu quero pregar, mas há 2 dias Deus vem me incomodando sobre isso, pastor. É que o derramar lá, o povo cheio, né? A igreja primitiva cheia do poder. Alguém chegou e disse assim: ó, aquele lá está falando a minha língua. Outro disse: mas também está, aquele lá também está. Aí chegou um e disse assim: ei, mas eles estão bêbados. Pedro parou. Opa. Aí ele começa a dizer no versículo: diz, gente, ei, sabe o que está acontecendo aqui? É aquilo que o Joel profetizou. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Hoje, irmão, está faltando alguns Pedro. Tá um monte de gente olhando lá de fora assim, não tem nada de Deus lá não. O camarada chegou e está todo mundo bêbado. Pedro parou: não, isso aqui não tem ninguém bêbado, não. Isso aqui é o derramado poder de Deus. Porque Pedro sabia que aquilo ali não, que estava acontecendo, o movimento não era sem ordem e decência, tinha ordem e decência. Pedro sabia que aquilo ali era a manifestação de Deus. Nós precisamos de uma geração como Pedro também, porque é bom derramar do Espírito Santo, mas com discernimento de quando é Ele, né? Eu preguei semana passada numa igreja e dizia: eu tinha um irmão na minha igreja, irmão, que o galão de água ficava no fundo da igreja, ele estava no último banco. Começar a descer uns negócios lá na igreja, lá, não sei se descendo na igreja ou nele, e ele ficava, tá lá, daqui a pouco as cadeiras de plástico, começava a rodopiar, ele dava com a mão nos galões de água, quebrava os galões tudinho. Você acha que o poder de Deus vai estragar alguma coisa da casa de Deus? Romanos 12 diz que é algo racional aí. Vamos só levando a metade da igreja, pode estender a mão que ele cai. Romanos 12 diz que é algo racional. Existe um poder de Deus nessa noite sobre este lugar para você, para encher a sua vida. Mas primeiro você tem que tratar aqui, aqui dentro. Primeiro é preciso olhar aqui dentro e ver como eu estou. Será que eu estou buscando o poder para ficar conhecido? Será que eu estou buscando o poder para receber meu milagre? Para que eu estou buscando o poder de Deus? O derramar do Espírito Santo. E agora eu prometo que eu estou caminhando para o encerramento da mensagem. O derramar do Espírito Santo no meio da igreja, ele quebra preconceitos. O versículo 28 diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. O poder de Deus não é para uma classe social. O poder de Deus é para toda a carne. O derramado Espírito Santo de Deus tem o caráter e razão universal. Essa promessa é para tantos como judeus, gregos, gentios, prosélitos ou assim sucessivamente. O derramado Espírito Santo de Deus é para todos que entendem que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E antes que o povo quisesse ficar dizendo que o poder era só deles, Deus vai dizendo para Joel, vai dizendo mais, Joel, diz para eles que o poder vai ser derramado sobre toda a carne. E lembra para eles que também não é só homem não, diga para eles que os vossos filhos e as vossas filhas também vão profetizar. O derramado Espírito Santo quebra preconceitos sexuais. Deus usa quem quer, enche quem Ele quer.
desde a criança até o mais velho, desde o homem até a mulher. Quando o poder desce, tem que fazer não. Mas para que não fique assim, ô Joel, para que os filhos fiquem se achando, também segue dizendo. E até sobre os velhos sonharão. Os velhos sonharão. O derramado Espírito Santo quebra barreiras de idades. Deus não está preocupado se você tem 5 anos ou se você tem 60. Ele está preocupado que você seja cheio do poder dele. Essa é a preocupação de Deus. Deus não está preocupado se você é doutor, se você é bacharel em teologia. Deus não está preocupado se você é mestrado. O derramado Espírito Santo quebra qualquer preconceito social. O início do versículo 29 diz: e até sobre os servos e sobre as servas, até sobre os escravos e sobre as escravas, eu derramarei do meu Espírito. O Espírito de Deus não é elitista. O Espírito de Deus não escolhe quem tem dinheiro só, não. O Espírito Santo não é marxista que olha só para quem é pobre, não. O Espírito Santo não está preocupado se você tem muito a oferecer, se você tem pouco. Ele só está preocupado em você oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas, irmão, o derramado do Espírito Santo não é momentâneo, não. Tem muita gente vivendo um momento de língua estranha, um momento de unção, um momento de comoção. Mas o derramado do Espírito Santo também aponta para o julgamento das nações. Versículo 30: mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Sabe qual é o problema dessa geração? É querer dizer como as coisas vão acontecer. Se você não fechar o olho, Deus não fala com você. Se você não orar às 3 da madrugada, aquele que fala em línguas sem intérprete edifica a si mesmo. Então fale em línguas estranhas. Não precisa ter medo. Para isso que você foi receber o dom. É para isso que nós somos batizados no Espírito Santo, para falar em línguas. Tem gente que acha que línguas é uma coleção para o seu museu. Ele foi batizado, nunca mais falou. Está lá para bonito. Tu é batizado? Sou? Nunca vi. Mas só tem gente que fala, irmão. Essa geração está vendo algo errado, e é isso que eu quero falar para você. O derramado Espírito Santo quebra qualquer preconceito que nós temos. O derramado Espírito, ele alcança tanto brancos como negros, quanto pardos, quanto asiáticos, seja lá quem for. O poder de Deus alcança homens, mulheres, ele alcança velhos, ele alcança jovens, ele alcança rico, ele alcança pobre, ele alcança você de pé, sentado, deitado, com dor, sem dor. O poder de Deus alcança você.
Mas tem uma geração aí prisionando o poder de Deus. Venha para a quinta-feira da revelação. Parece que só Deus só pode revelar na quinta-feira. Parece que domingo Ele não pode revelar. Tem uma geração por aí que acha que Deus para se manifestar, irmão, a igreja tem que estar lotada. Tem outros que estão achando que por aí para a igreja ver o poder de Deus precisa ter voto. Eu vou pregar tudinho que Deus falou comigo. Uma geração que quer o derramado Espírito Santo, mas está tendo um preconceito sobre o derramado poder de Deus. O derramado de Deus não é para passar a mão na cabeça, tem que apontar para o céu, irmão. Não adianta falar em língua estranha, rodopiar, pular, fazer o que for e não apontar para o céu. Sabe por que o paralítico não anda? Porque agora não é a glória para Jesus, é para quem orou pelo paralítico. Marcos 16, 20 diziam eles pregando a palavra e com eles o Espírito cooperando para eles voltar para a palavra. Os nossos jovens não se convertem mais por causa do preconceito com o cristianismo. Se entrar um não cristão na porta da nossa igreja, a gente nem cumprimenta, porque ele não se veste como a gente, ele não fala como a gente, ele não anda como a gente. Que cristianismo é esse? Que derramado Espírito sobre nós é esse? Porque o derramado Espírito Santo aponta para a salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. É o versículo 32. Que derramado. A maior revelação de Deus está na palavra. Deus está chamando você nesta noite, te dizendo que nós estamos caminhando para os últimos dias. Foi isso que Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Estamos caminhando para os últimos dias. Eu não estou preocupado com quantas agendas eu tenho, estou preocupado em pregar a palavra. Eu não estou preocupado se o meu chamado vai se cumprir hoje, se vai se cumprir amanhã. Eu estou preocupado em cumprir com o ID de Jesus, seja no hospital, seja onde. O poder de Deus é para a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que primeiro você precisa olhar para dentro de você, ver como você está, para depois ser cheio do poder de Deus. E depois de cheio do poder de Deus, do Espírito Santo para ter força. Vê na Bíblia, lê a Bíblia, por favor. Todas as forças que aparecem de pessoas cheias do Espírito Santo é um contexto literário. Davi derruba gigante, e assim sucessivamente. Nós somos cheios do Espírito Santo para que outras pessoas sejam alcançadas. E calabarassuri abacando. Que poder é esse que você está querendo receber, que não olhou para você primeiro? É muito bom, irmão, olhar para o outro, mas olha para você. Como está seu casamento? Que poder é esse que você quer no casamento? Que unção de Deus é essa que você quer para a sua vida? Precisamos de jovens cheios do Espírito Santo. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas com entender que esse derramado Espírito não é só para a gente. Tem pessoas lá fora que precisam. O derramado Espírito Santo aqui dentro é para a gente alcançar quem está lá fora. Você entendeu? Eu falo em línguas estranhas aqui para transbordar lá fora. Eu profetizo aqui para alcançar almas lá fora. Eu não sei como você está nessa noite,
Mas eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Por um instante. E agora fizesse aquilo que Paulo diz: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Há quanto tempo você não sente Deus como você sentia no início? Mas há quanto tempo você olha para trás e diz: mas no início eu era usado na profecia, eu era usada. No início era mais fundo, era mais, mas no meio do caminho, irmão, você se perdeu o sentido real do derramado Espírito. Deus está dizendo para você nessa noite: estamos caminhando para os últimos dias. Não existe derramado Espírito se nós não olharmos para nós. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida hoje e dissesse: por que eu não estou sentindo Deus? Por que eu não falo mais em línguas? E por que quando eu falo parece algo normal, assim, sabe? Não é como era na primeira vez. Por que eu não jejuo mais quando eu jejuava? Por que eu não busco mais como eu buscava? Por que eu não convido mais o meu vizinho como eu buscava? Olhe para dentro de si. Joel disse para o povo: acontecerá no último dia, mas primeiro tem que haver o arrependimento. Primeiro vocês têm que olhar para dentro de vocês. Por que os paralíticos não andam mais? Por que os mudos não falam? Por que os sinais não nos acompanham? Será que é culpa de quem está enfermo? Será que o diabo é tão forte assim para fazer nós que andamos no Espírito parar? Ou será que é erro nosso? Porque Deus não pegou o fruto e tacou ela abaixo de Eva. Ele só falou no ouvido dela. Só fez a cabeça dela. A culpa foi dela, ela que deu ouvido. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo nessa noite. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo nessa noite. Estamos caminhando para os últimos dias. O derramado santo é real em nosso meio. Prepara o louvor. O derramado Espírito Santo é real em nosso meio. Calabaraçaia. E antes dela louvar, eu gostaria de desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Segura, peraí. Você vai vir aqui na frente hoje dizendo: Deus, hoje eu entendo que para o derramado do Espírito acontecer, eu preciso olhar para mim, para dentro de mim, ver como eu estou, me converter realmente e vir até aqui. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu quero desafiar você a olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu preciso voltar hoje a sentir o poder. Eu quero que esse derramado Espírito venha sobre mim realmente, sobre a minha história, sobre o meu caso. Eu quero, Senhor. Tinha um hino muito antigo que a gente cantava, né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente pensando isso. Eu te senti no meio do caminho. Hoje eu vou lá na frente daquele altar, Senhor, mas vai comigo. Eu quero ser cheio do poder. Eu quero ser tomado da glória de Deus. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Você que talvez é batizado no Espírito Santo. Você que talvez fala em língua. Você que talvez sente de Deus, mas não é como foi no primeiro amor. Você tem medo de voltar a sentir Deus. Sai do seu lugar e vem aqui. Mas corre, irmão. Eu quero orar por você. E quando você vem, a serva do Senhor pode louvar. E quando Número 5. Corre do teu lugar, vem aqui. Você que ficar no seu lugar, eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Você que está aqui na frente, vem pertinho do altar, irmão. Eu sou feio, mas não precisa se preocupar não. Vem pertinho do altar. Isso, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Segura essa pessoa aí no banco onde você está. Segura ele pela mão, segura ela pela mão. E comece a orar e a dizer: Deus, essa noite eu entendo que o derramado Espírito é sobre toda a carne. O derramado Espírito é sobre homem, é sobre mulher, é sobre jovem, é sobre criança.
Eu entendo que o derramado do teu Espírito é sobre esse irmão, sobre essa irmã que está do meu lado. Vai orando aí, vai dizendo para Deus: hoje eu olhei para dentro de mim e hoje eu entendi, Senhor, o que é ser cheio do poder de Deus. Eu me colocarei aos teus pés em adoração. Eu tenho sede da tua presença. E acontecerá nos últimos dias. Na beleza da tua E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Meu Pai, eu te amo. Espírito Santo de Deus. Calaba na saia. Eu não sei você aí no banco. Eu não sei você aqui na frente. Eu sei que eu estou sentindo Deus. Pega na mão do teu irmão do lado aí, pelo amor de Deus, vai. Pega na mão dele e começa a dizer: Deus, derrama o teu poder sobre mim, mas derrama sobre meu irmão. Derrama sobre mim, mas derrama sobre meu irmão. Derrama sobre mim, mas derrama sobre meu irmão. Começa a receber, vai. Começa a receber. Começa a receber, Senhor. começa a receber, vai. Começa a receber, vai. Somente tu és. Eu sou teu filho amado. Me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas perfeições, sabes que o meu desejo é ser. Eu estou sentindo. Começa a derramar do seu Espírito, Senhor. Ei, calabaraça. Tua santidade, Senhor, tua majestade, meu Pai, e a tua presença, Deus, incomparável, somente tu és. Eu sou teu filho amado, me rendo totalmente a ti, mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser tua santidade. Saia. Aproveite o Senhor. Tua majestade, Senhor, e a tua presença, Pai, Calabaraçaia. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Ei, calabaraçaia. Olhe para mim. Olhe para mim. Calabaraçaia. Olhe para mim. Emando cobre de quebaraçaia. A verdade bíblica é maior do que qualquer movimento espiritual. É a verdade bíblica que faz a movimentação do Espírito. Você consegue entender o que eu estou dizendo?
A verdade bíblica é quem faz um movimento espiritual. Levante a sua mão, querida senhora. Isso. Eu vejo Deus entrando num lugar muito escuro e tomando você pela mão. Eu vejo Deus dizendo assim: eu vou iluminar o caminho dela. Eu vejo Deus tratando sobre a sua vida.